Hola a todos e sejam bem-vindos a este video no qual leremos algumas histórias do Reddit. Especificamente deste subreddit chamado Eu Sou Babaca. Isso é a versão em português do Am I the Asshole, onde brasileiros e qualquer lusófono podem postar suas histórias e receber opiniões e sugestões. Aqui fala Hasufeli Arot, e devo esclarecer a verdade que sou mexicano e com um conhecimento limitado da bela língua portuguesa. Mas meu amor por idiomas e línguas é maior do meu medo de estar errado. Portanto, faremos este video. Sem mais delongas, vamos começar. História número 1. Fim de semana é para ficar exclusivamente com meu namorado ou não? Eu e o meu namorado nos vemos apenas fim de semana. Na parte da tarde, temos bem pouco tempo. Mas sábado que vem, queria ir tomar um café colonial com minha amiga. E lá, só tem esse café colonial aos sábados à tarde. Falei que eu iria lá com ele, ficou chateado por ir num horário que temos para ficar juntos. Já conversei com alguns casais de amigos e alguns não saem com amigos no final de semana, a não ser que o namorado vá junto, pois dizem que fim de semana é para ficar com o namorado e só saem com amigos no meio de semana. Eu já penso mesmo que não gosto dessas regras, que não se pode abrir exceções. Acho que vez ao tratar tudo bem, marcar algum compromisso no fim de semana e ficar longe do namorado em algum dia ou período. Eu sou babaca por marcar compromisso no dia de namorar. Não sou de fazer isso todo mês, mas raramente acabo fazendo isso. Em 3 línguas. Antes que passemos para a próxima história, vou expressar meu ponto de vista e minha opinião sobre essa história, que é um pouco semelhante à maioria das respostas que essa história recebeu. Meu veredicto é: não é babaca. Algumas vezes é preciso ser um pouco egoísta com o seu tempo. Ser altruísta, estar presente para outros, é bom e maravilhoso, mas você precisa cuidar de si mesmo primeiro. Before we move on to the next story, I'm going to express my view and my opinion of this story, which is kind of similar to most of the replies this story received. My verdict is that you're not the asshole. Não é o babaca. Sometimes you have to be a little selfish with your time. Being selfless and being there for others is fine and it's wonderful. But you need to care for yourself first. Antes de pasar a la siguiente historia, voy a expresar mi punto de vista y mi opinión sobre esta historia, que es algo similar a la mayoría de las respuestas que recibió esta historia. Mi veredicto es que tú no eres el malo en esta historia. You're not the asshole. Você não é o babaca. A veces hay que ser un poco egoísta con tu tiempo. Ser desinteresado y estar ahí para los demás está bien y es maravilloso. Pero lo primero que tienes que hacer es cuidar de ti mismo. História número 2. Sou babaca por não reagir a um nude? Estava conversando com uma amiga de uma amiga que conheci recentemente sobre um assunto aleatório, quando de repente, sem qualquer clima, ela me mandou um nude. Fiquei constrangido e marquei com um emoji de coração para não ficar no vácuo. Ela me bloqueou. Fiquei puta da vida e contei para minha amiga que tinha acontecido. Sou babaca? E agora, minha opinião pessoal. A mesma coisa que eu quero expressar. Minha opinião é a mesma que a da pesquisa geral. Você não é o babaca nessa situação. Não sei o que a garota estava esperando, mas claramente foi tão chocante
que você não disse nada. Tudo bem. Isso é uma reação normal, que não faz de você menos homem. Mesmo com uma imagem tão inesperada, lasciva e perversa pudesse ser tão bem-vinda em outras circunstâncias, isso foi algo totalmente inesperado. Portanto, você ficou sem palavras e confuso. Naturalmente, você se tornou uma estátua. Faça uma gentileza a essa garota e certifique-se que seus olhos sejam os únicos a olhar para essa foto. Seja respeitoso e tenha em mente a privacidade dela. História número 3. Sou babaca por não permitir que minha mãe batesse no meu pai? Olá pessoal, há um tempo atrás tinha postado um relato sobre o favoritismo de minha mãe aqui nesse sub. Quem quiser ler está disponível no meu perfil, pois tenho agora outro relato que novamente me envolve lembrando que tenho 16 anos. Minha mãe, 53, e meu pai, 50, têm uma relação conturbada desde que eu me lembre de acordo. Com minha mãe, meu pai atraiu, e de acordo com meu pai, ele não atraiu. Ambos não têm prova alguma que ajude em seus argumentos. Minha mãe tinha costume de brigar durante semanas com meu pai, e as brigas ficaram mais tensas que nos fins de semana. E minha mãe fazia de tudo para mim e para meus irmãos humilhar ele e ficar falando coisas desagradáveis. Por causa dessa relação conturbada, minha irmã do meio, 21, foi embora de casa, sobrando apenas meus 2 irmãos mais velhos e eu sendo a mais nova. Desde pequena eu tenho uma boa capacidade de comunicação, enquanto minha mãe é péssima. Então, minha mãe fazia pressão para mim falar algo ruim com meu pai, e minha mãe depois fazia ele tomar atitudes. Por exemplo, ele aceitou ser humilhado pelo colega de trabalho, após ser obrigado a expor sua vida pessoal a ele a pedido de minha mãe. E em troca ela aceitaria jogar e passado no lixo, mas isso nunca aconteceu. As constantes brigas e o bullying que eu sofria fez eu ter um grave quadro de ansiedade, tendência à depressão e atitudes suicidas, mas minha mãe me privou de ter o direito de fazer terapia, mesmo eu tendo um convênio que cobria as sessões. Meu pai sempre me apoiou. Sempre. Meu pai sempre me apoiou, mas honestamente, ele é pau mandado da minha mãe. E minha mãe ficava me comparando com Deus e o mundo caso eu mencionasse essa possibilidade de fazer terapia. Então, aqui está uma atualização. Essa noite minha mãe chegou no meu quarto. Fazia 2 dias que eu não falava com ela depois que ela descobriu que eu falei com o psicólogo da minha escola. Contei isso para meu pai e minha mãe escutou que falou para minha mãe. Ela virou tudo contra mim, dizendo que eu estava caluniando, falando que eu estava culpando de tudo, que eu tentava defender a meu pai e não a ela, e eu já estou cansada. Eu estou cogitando seriamente em acabar comigo. Ela me disse outras coisas até que ia procurar um psiquiatra para me encher de remédios agora. Está no cômodo do lado do meu quarto, chorando, dizendo que sou uma mimada e que
que é por isso que eu defendo meu pai, sendo que eu sou uma pessoa 100% imparcial. Eu só quero sair desse mundo de vez. Antes que passemos para a próxima história, vou expressar meu ponto de vista e minha opinião sobre essa história. Oh, meu Deus! Essa história realmente me tocou e foi realmente irritante, de fazer ferver o sangue. A história me tocou, não porque eu tenha sido vítima da mesma violência que o pai do autor dessa história, mas simplesmente porque já li muitas histórias no Reddit e na vida real em que a mulher é um ser humano horrível. Como Amber Heard, por exemplo, e se aproveita de seu sucesso para fazer coisas horríveis, como bater em um homem e sair impune, absolutamente sem vergonha, como se fosse algum tipo de ser intocável, que sabe que não pode ser tocado, apenas com base em seu sexo. Uma historinha pessoal, vale de velox e rápida. Vamos a ser vagos e dizer que eu fui vítima de uma aspirante a Amber Heard na vida real, que me acusou de coisas totalmente falsas. Da mesma forma, algumas pessoas me defenderam. Até mesmo minha então namorada, agora ex, de quem sinto falta todos os dias, me apoiou durante todo esse processo. Sei que nem todos os homens têm a mesma sorte, e algumas mulheres perversas sabem disso. Eu diria que o autor dessa história é um herói, e se ele ou ela decidiu revidar, é melhor levantar sua mãe horrível para o inferno. Caso ele ou ela está já indo para lá ao fazer isso, meu veredicto é: não é o babaca. Uma coisa mais. Eu peço desculpas antecipadamente se eu parecer babaca. A história é muito divertida e transcendental, pois mais de uma pessoa se pode se identificar com o que o autor está vivendo. Infelizmente é atemporal e também é triste. Há uma coisa da qual vou me queixar muito seriamente. Use sinais de pontuação, pelo amor de Deus! Caralho! Além disso, estou acostumado a ler tudo no Reddit em inglês. A leitura dessa história foi desafiadora, frustrante às vezes, mas totalmente agradável. Ler essa história me fez sentir como quando leio o Saramago. O talento literário do cara é inquestionável, mas fiquei muito frustrado e irritado por não conseguir entender quem me estava dizendo o que ou o que estava acontecendo por causa da maldita falta de sinais. Talvez isso me torne um fracote, equivalente a alguém que lê Don Quixote, mas lê uma versão em linguagem moderna espanhol. Talvez eu seja um francote e pense assim porque falo espanhol, mas é quem eu sou, é o que eu penso. Alguns leitores de Saramago podem pensar mal de mim por não entender Saramago por causa da falta de sinais. Mas, mesmo assim, gostei muito de ler essa história. História número 4. Eu sou babaca por trabalhar fora e deixar minha esposa sozinha com filho nosso. Eu sou babaca por trabalhar fora e deixar minha esposa sozinha com filho, mesmo tendo a opção de trabalhar home office. Eu sou casado há 9 anos e estou como o primeiro filho de 5 meses. Eu trabalho de home office e não preciso ir para o escritório, mas tem sido difícil fazer home office nesses tempos, não só por causa da criança, mas minha energia
Em geral, caiu bastante nos últimos meses. Conversei com meu terapeuta e ele recomendou que eu alugasse uma sala comercial para ter um ambiente externo à minha casa para ir trabalhar. Em resumo, para entrar no working mode. Também estou precisando sair um pouco de casa e ver pessoas. Então, isso seria um win-win. Uma situação muito legal. Depois de achar a tal sala, falei com a patroa e ela meteu o louco. Fechou a cara, ficou um tempo sem falar comigo e jogou na minha cara. Eu só priorizo as minhas necessidades. Até o momento, a única coisa que eu faço questão é na academia uma vez ao dia. E ela acha isso ruim. Tentei conversar e dizer que só vou lá algumas horas na parte da tarde. Mas sem conversa. Ela jogou na minha cara que eu não priorizo as necessidades da criança ou as necessidades fisiológicas dela, pois ela não sabe como vai fazer para ir ao banheiro com uma criança. Nesse momento da conversa, eu apontei para o carrinho de bebê. Minha esposa sofre de depressão e tende a exagerar alguns sentimentos às vezes. Quando se convive com alguém assim por muito tempo, acaba ficando nebuloso o que é de fato verídico e o que é a depressão falando. Alguns detalhes. Só eu trabalho. Toda a responsabilidade financeira do nosso núcleo familiar. Eu. Ela e a criança é minha. Ela não trabalha. Não limpa a casa. E não faz comida. Temos uma empregada que fica na nossa casa em horário comercial. Eu também pago a enfermeira para ficar na parte da noite auxiliando como bebê. Todos os dias, das 19 horas às 7 horas. Para mim, fica claro que eu não estou pedindo nada demais. O que me pergunto é se, tendo a opção de trabalhar a casa, eu realmente deveria de afastar da família, mesmo que por algumas horas. Por outro lado, eu realmente preciso fazer isso. Já não consigo mais produzir bem no trabalho, trabalhando de casa. O que vocês acham? After some days, OP posted an update. Depois de alguns dias, o OP publicou uma atualização. Atualização 1. Não é minha intenção de ficar fora de casa o dia todo. Minha proposta foi continuar na parte da manhã, com home office, auxiliando na medida do possível com a criança. Na hora do almoço, continuar com a criança durante 1 hora, para que minha esposa tenha um momento de folga. E finalmente, na parte da tarde, durante aproximadamente 3 horas, 13h30 até 16h30 ou 17 horas, ficar no escritório, mas voltar a tempo para iniciar a rotina da noite com a criança, dar banho, etc. E atualização número 2. Não dá para generalizar, quer dizer que ela não faz nada, como estou dizendo em alguns comentários. Olhar a criança o dia todo é um trabalho pesado e exige uma atenção contínua que eu, tendo o transtorno de déficit de atenção, com certeza não conseguiria exercer. Vamos dar o devido reconhecimento a esse trabalho. Agora, minha opinião pessoal. Pelo que li nessa história, parece-me que o autor é um homem de família, responsável e atencioso, que coloca sua família e as necessidades dela acima das suas. Portanto, sim, eu aplaudo as ações que ele está tomando
Ele é um pai e marido responsável. É tanto que seus defeitos, quando suas virtudes, o tornam especial e diferente. Pode haver palavras em português que eu tenha entendido em sua maior parte. E pode haver palavras que eu não tenha entendido. Mas a ideia é clara. É preciso comunicação e comprometimento de ambos os lados. É um casamento. Portanto, é uma parceria, uma equipe. A esposa precisa conversar bem com ele, com depressão ou sem depressão. História número 5. Eu sou babaca por não querer falar com minha namorada. Isso é contexto. Eu tenho 22 anos e ela 19. Namoramos desde novembro de 2022. Desde que começamos a namorar, eu tinha o sonho de morar fora do Brasil e ela sempre soube disso. Nunca escondi isso dela. Morar fora do Brasil é algo impossível para ela naquele momento. Acontece que agora em dezembro de 2023 tive meu visto negado e com isso não poderei morar em outro país. Quando isso aconteceu, eu falei para ela que não poderei realizar meu sonho, mas agora serei feliz porque poderemos viver o resto da vida juntos. Ela concordou. Depois disso, eu nunca mais toquei no assunto de se mudar de país. No último fim de semana, fomos num churrasco em família e lá estava minha prima, que recém conseguiu seu green card. E seu marido americano falando para eu tentar de novo. Eu falei que iria ver, mas dificilmente faria novamente, até porque não quero perder R$1.000 de novo. Contexto 2. Após a negação do meu visto em dezembro, comecei a fazer algumas coisas que não tinha feito devido a achar que iria sair do país. O carnê nacional de habilitação. Comprei um carro, mobiliei meu quarto, comprei uma TV e videogame. Aí do nada, hoje de manhã, ela veio falando que eu abandonaria ela para ir embora. Eu neguei veementemente. Falei diversas vezes que isso jamais irá acontecer. E isso jamais passou pela minha cabeça. Perguntei a ela por que ela teve esse pensamento. E ela me respondeu que, devido a minha prima ter um green card, fica muito mais fácil para eu entrar nos Estados Unidos. Ela continuou insistindo nisso, que eu respondendo, falando que não, que isso nunca passou na minha cabeça, porém nada disso resolvia. Por alguma razão, ela ficou achando que eu, a qualquer momento, iria abandonar ela e sair do país. Tantas coisas que eu falo e faço para ela, falando de morar juntos, de pagar meu carro novo e ir nos passear como o cachorro dela, parecem que não serviram de nada. Na cabeça dela, a qualquer momento eu deixaria ela para trás e iria embora. Isso acabou com meu dia. Eu nunca ficarei tão triste como meu relacionamento depois disso. Parece que eu tive meu amor contestado. Quando ela veio falar comigo depois disso, eu não respondi. E ao ser questionado, eu falei que esperasse um pedido de desculpas, coisa que ela não fez e se irritou quando ouviu que eu esperava isso. Eu sou babaca por causa disso? E agora, como sempre, aqui está a minha opinião, antes que passemos para a próxima história. Os sentimentos da garota são perfeitamente válidos e merecem ser levados em conta. Toda garota merece um rapaz que seja gentil e lhe dê amor e afeto incondicionais. Mas, no entanto, tenho novidades para vocês. Os homens também merecem uma namorada com uma personalidade bonita, legal e amorosa, cheia de compreensão e compaixão. Uma pessoa que ofereça um espaço seguro onde o homem possa ser vulnerável e onde suas fraquezas não sejam usadas como uma arma contra ele. E sim, eu estou falando com você, Rosana Nascimento, do filme Tropa de Elite.
Você quer compreensão? Quer que eu cara largue o trabalho violento para poder ficar como filho que está para nascer? Sim, pensa isso. Mas não seja tão chata. E critica o trabalho em que há uma quantidade inimaginável de estresse pela violência necessária. Você critica um homem, o Capitão Nascimento, que prove e é arrimo da família, mas não sabe que ele também sofre com seu trabalho e gostaria de ser compreendido em vez de criticado. Então, não estou justificando a forma agressiva com que o capitão gritou com você, dizendo que ele é o chefe e que ele manda essa casa. Foi muito ruim da parte dele, embora eu entenda mais ou menos o estresse que o cara carregava nos ombros. Além disso, este é um filme e esses são personagens fictícios. Portanto, não leve, por favor, minhas palavras tão ao sério. Tanto Wagner Moura quanto Mari Ribeiro são excelentes atores. O que quero dizer com isso? Quero dizer que tudo o que eu disse que as meninas merecem, os meninos também merecem. Os homens também merecem amor e afeto. Você não é o vilão dessa história. Você não é o babaca. Não é o babaca. You're not the asshole. História número 6. Sou eu o babaca por não falar para minha mãe que meu irmão me estropou 2 vezes. Me chame de João. Eu sou homem e hoje tenho 17 anos, mas na época que fui abusado tinha 10 anos. E o meu irmão, na época, tinha 18. Resumindo tudo, tinha um jogo de PlayStation 2, Call of Duty 3, e eu gostava muito desse jogo e queria ele custava R$3 no camelo. Meu irmão, sabendo disso, falou que comprava o jogo se eu fizesse um favor. Daí eu aceitei, sem saber que iria acontecer. Ele me levou para um quarto escuro, passou a mão na minha banda abaixo, as minhas calças e também as calças dele. E a partir daí, vocês sabem o que aconteceu. Eu tinha 10 anos nesse dia. Não sabia que era isso. Não sabia o que isso significava aí. Não contei para minha mãe. A segunda vez eu também tinha 10 anos e ele levou para o banheiro. Trancou a porta e aconteceu de novo. Anos depois de todo ocorrido, quando eu tinha 14 anos, eu entendi todo o significado disso e fui questionar ele aí e me disse: eu não te estropei, você se ofereceu em troca do jogo. Depois que ele disse isso, eu não disse mais nada, porque eu achava que ele estava certo. Eu achei que a culpa era minha. Não sabia que era crime. Mas enfim, hoje tenho 17 anos. Ele já não mora mais aqui. Se casou e hoje temos um filho faz 1 ano que eu não vejo. E eu não contei para minha mãe, pois achei que ela não iria acreditar, pois não tenho provas para isso. Eu sou babaca por isso? Atualização 1. Quero agradecer a todos os apoios de vocês. Muitos falaram para eu fazer terapia e eu já tinha feito uma inscrição para psicologia, psicólogos na educação, oferecida pelo governo, onde vou ter direito a 2 horas semanais. Eu vou tentar para contar minha mãe. E agora eu quero dizer: se milhões de vezes você não é o vilão da história.
Se milhões de vezes você não é o babaca. Tive que traduzir o título para entender se o título da história. E, oh santo Deus, não posso acreditar isso que eu estava lendo. E por causa desse tipo de palavras, ou seja, falsos cognatos, que há confusões. E sim, eu não falo português corretamente, completamente. Sou mexicano. Sou mexicano. Sou mexicano. Então presumi que a palavra estropou significava uma outra coisa. Inicialmente, achei que não era sério, mas decidi que era melhor usar um tradutor e um dicionário primeiro. E ainda bem que eu fiz. Se você for retaliar, pelo menos reúna provas primeiro, e que é muito necessário ao fazer qualquer acusação. De novo, você não é o babaca. E, agora entendeu. História número 7. Eu sou babaca por expulsar a minha namorada do meu primo da casa da minha tia. Contexto. Nesse feriadão, passando fomos viajar em família. Minha tia paterna tem uma chácara e eu pedi para ficar uns dias lá com a minha família materna. Apesar de ter pais separados, minha mãe é super próxima da minha família paterna. Então, sei que não seria problema. Iria bastante gente. Eram ao todo 2 adultos que resolvemos que iríamos dividir as tarefas em duplas, mas todos concordaram que minha avó e minha tia-avó não iriam para a cozinha. Ficamos 4 dias lá e a maioria dos dias sem problemas. Uma dupla fazia o almoço e a outra fazia a janta. Quem cozinhava não arrumava a casa naquele dia, já que havia outras 8 pessoas para fazer isso. Acontece que desde o dia que chegamos, a namorada do meu primo não fez nada, não saía do quarto e ainda obrigou ele a dormir no quintal. A casa não é grande, 2 quartos só, e ela ficava reclamando de ter que dividir quarto. Na sexta, ela não levantou para almoçar e disse que não comia peixe e que não era para fazer para ela. Atendemos o pedido, porém, minha família é católica. Não cozinhamos carne e ovo na sexta-feira santa. Deixamos um bife temperado para ela fazer quando fosse comer. Quando ela acordou, de fato, não tinha mais peixe. Tinha arroz, feijão, salada e outras coisas na geladeira. Então, ela surtou mais com a minha avó. Foi ignorante. Falou que ela não ajudava em nada, que a comida era para todos e que não deviam comer tudo. Meu primo não fez nada. Pequena opsa. Não faltou comida em momento algum. Até voltamos para casa com parte das compras que fizemos. Minha avó contou pra gente de imediato também. Não fizemos nada até o dia seguinte à noite. Era o dia dela e do meu primo de ir para a cozinha e fizeram hot dog. Mas a menina, além de usar salsicha toda, mais de 3 quilogramos, ainda jogou uma sobra de sorvete no lixo para guardar para ela, para levar para casa. Minha mãe foi falar com ela que não tinha necessidade de fazer aquilo. Ela estufou o peito para minha mãe e foi quando intervim, porque novamente ela começou a agir até de maneira violenta. Confesso que minha atitude não foi das melhores. Joguei na cara que ela era convidada de convidado, que não contribuía para nada, uma vez que ela não ajudou nas compras, no valor de van, e resolveu ir literalmente de última hora, porque até amanhã, do dia que iríamos viajar, ela falou que não iria. Chegou do nada pouco antes de sairmos.
Xinguei bastante ela e mandei ela embora. Falei que a casa era da minha tia. Eu estava como responsável. E não queria mais dela aí. E não queria mais dela ali. Ainda briguei como bunda mole do meu primo. Ela falou que iria embora na manhã. Ela falou que iria embora na manhã. Ela falou que iria embora na manhã seguinte e realmente o fez. Meu primo foi com ela. Agora falam que exagerei. Eu sou babaca por ter chegado a esse ponto. Well, I enjoy doing that. Acho que esse será meu julgamento mais rápido. Eu direi, você não é o babaca. Você está fazendo a coisa certa ao defender a anfitrião, que gentilmente cediu sua casa. Está hospedando a ti mesmo o hóspede do hóspede. Isso é rápido e ágil. Você está fazendo a coisa certa. Você não é babaca. This will be my quickest judgment. And no, you're not the asshole. You're doing the right thing by defending the host who's kindly giving her house and is housing even the guest of the guest. This is quick and fast. You are doing the right thing. Este será mi juicio y mi opinión más rápida. Y no, tú no eres el culero, tú no eres el villano de la historia. Estás haciendo lo correcto defendiendo a la anfitriona, que amablemente da la casa, incluso aloja, incluso al invitado del invitado, a la invitada del invitado. Esto es rápido y veloz, estás haciendo lo correcto. Muy bien.